Kelson, do Pacto pela Democracia, a Caroline Burle, Rede da Transparência e Participação Social, a Gioia Tosi, do Observatório Social, a Juliana Sakai, da Transparência Brasil, e a Eunice Prudente, presidente do Conselho Estadual de Transparência. E obrigado pela presença, deputado Reiniosi Cuquier. E agradeço imensamente às equipes de todos os gabinetes que trabalharam bastante aí para conseguir fazer isso ficar de pé. Acho que a gente tem alguns bons produtos aqui já para entregar para vocês hoje. Um dos grandes objetivos dessa frente aqui é unir todos os atores ligados à transparência, né? A transparência não é um objetivo fim por natureza, ela é o meio, ela é também um princípio, um valor, e é acima da ideologia, né? Acho que o mais importante é a gente garantir que a gente dê transparência às nossas ações, aos gastos públicos, a tudo que a gente está fazendo aqui, para o cidadão comum lá na ponta poder tomar uma decisão melhor sobre como está funcionando o governo, como está sendo gasto o seu dinheiro, e poder tomar decisões importantes aí na hora do voto também, para escolher seus representantes. Já falei aqui dos nossos colegas representantes e, obviamente, que a frente continua aberta para todos os deputados e deputadas que quiserem participar. Então, por favor, convidem seus amigos e colegas aqui parlamentares para continuarem, as portas ainda estão abertas. Nosso objetivo é conseguir conquistar os 94 deputados para participarem dessa frente tão importante. Há pouco mais de um mês atrás, a gente fez uma reunião com todas as entidades que eu citei aqui, algumas mais, e nela a gente decidiu alguns caminhos a seguir, né, que seriam os mais importantes. Isso pode ser revisto ao longo do tempo, mas basicamente foram quatro linhas de atuação, né? Como é que a gente dá o exemplo nos nossos gabinetes e como é que a gente faz a Alesp mais transparente? É importante que a gente comece cuidando de casa, né, antes de pedir e cobrar a transparência dos outros. Como é que a gente faz o orçamento do Executivo e o Executivo em si também mais transparente? A gente abriu algumas ideias de trabalharem com algumas secretarias que já se disponibilizaram para começar um grupo de trabalho e tentar entender como é que a gente pode fazer isso. O terceiro, como é que a gente cria vou chamar um pacotinho de boas práticas e influencia os municípios e pode capacitar os municípios a também serem mais transparentes, a terem mais aquele site de transparência mais apurado, como é que divulga os seus dados de uma maneira mais compreensível. E o último, como é que a gente melhora a nossa legislação, como é que a gente aprimora a nossa legislação em prol da transparência dos dados públicos. Hoje a gente vai aprovar um projeto de lei de dados abertos e o portal de transparência que a gente fez em conjunto com as equipes aqui. Claro que tem muita coisa a ser aprimorada, mas a gente está muito contente nesse curto período de tempo a gente já conseguir desenhar duas boas entregas em menos de um mês. Acho que isso só deixa a gente muito animado e agradeço de novo todos os membros das equipes aí que participaram dessas entregas. A gente vai falar um pouco mais em seguida aqui. No ano que vem, além de seguir com as outras frentes, né, a gente está discutindo como fortalecer o Conselho Estadual, que está aqui representado pela Eunice Prudente, e que é um canal muito importante para a temática, para conseguirmos avançar no Poder Executivo. Agora, vou convidar o Pedro Kelson, um parceiro do Pacto pela Democracia, para falar sobre o seu papel junto à frente da transparência. O Pedro está por aí. Um salve de palmas para o Pedro, por favor. Você quer sentar aqui, Pedro? Você quer usar o microfone? Não? Tem um púlpito lá. Vem cá. Seu dia de política, vai lá, Pedro. Senta lá, no púlpito lá. Obrigado, Daniel, pela gentileza. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer, enfim, aos parlamentares por abrir essa frente. O pacto, a gente entrou nas primeiras reuniões ali porque o pacto ele agrega diversas organizações da sociedade civil que trabalham em diferentes agendas, e algumas dessas agendas são de transparência, de governo aberto, de estímulo à participação social, e aí entramos ali como uma costura para agregar, né, essa é a vocação do pacto, é articular a sociedade civil e agregar as diferentes agendas das organizações que estão trabalhando juntos para que haja sinergia, para que haja, né, um maior diálogo entre poder público e sociedade civil organizada. Então, estamos muito felizes de poder ver isso se concretizando hoje na frente. O pacto, atualmente, ele é o que a gente chama de uma plataforma de ação conjunta,
que agrega mais de 130 organizações da sociedade civil nas suas várias agendas, em comum, apesar das diferentes agendas, das diferentes perspectivas, das diferentes posições no espectro ideológico, todas essas pessoas e organizações têm em comum a percepção e o reconhecimento de que a gente precisa manter, defender e aprimorar a institucionalidade democrática, né? Estamos juntos pela democracia, apesar das diferenças. E um aspecto super importante na defesa e no aprimoramento da democracia é a gente conseguir garantir maior acesso da sociedade ao que está acontecendo dentro do poder público, e estimular com que as pessoas participem mais, porque a gente sabe que é através de mais democracia, é através de mais participação, é através de mais transparência que a gente consegue elevar qualquer indicador que consideramos importantes. Seja de desenvolvimento econômico, seja de desenvolvimento social, é através de mais democracia, né? Seja de segurança pública, seja de combate à corrupção, é através de mais participação, é através de mais transparência. Então, eu fico muito contente, muito feliz de estar vendo, né, a Alesp nesse momento de transformação intensa que está acontecendo, é muito bonito. Eu espero que os frutos sejam muito proveitosos e muito doces para todos nós. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado por topar participar com a gente aqui. Convido o Daniel José de volta. Agora, convido a deputada Marina Elou para falar sobre o projeto de lei de dados abertos construído em conjunto com a Rede pela Transparência e Participação Social. Bom dia a todos, é um prazer e uma honra estar aqui hoje falando de transparência. Eu gostei muito da fala do Sérgio, quando ele trouxe que transparência não é um fim em si mesmo, mas é um valor, um princípio e uma ferramenta importante para a participação. E isso é uma forma que a gente enxerga a transparência no nosso mandato, ele é um dos nossos valores, e participação política é um dos nossos objetivos estratégicos, e só é possível a gente ter mais participação política para a construção da boa política se a gente tem transparência. Então, para isso é tão fundamental que a gente avance essa agenda. Eu estou muito feliz de estar numa composição em que a gente faz uma frente parlamentar já entregando produtos. É muito diferente de várias outras experiências que a gente tem na casa, em que são apenas eventos para discutir, para marcar uma agenda. Essa forma de fazer política me contempla muito de já construir entregas concretas, e é muito legal a gente estar aqui hoje nesse lançamento com várias coisas concretas para apresentar. Foi um prazer escutar o Pedro também, o Pacto pela Democracia, tantas instituições que foram importantes na minha trajetória e que me são muito queridas. E eu queria contar um pouco sobre esse primeiro mecanismo que a gente utiliza no mandato, que é uma plataforma de construção coletiva de projetos de lei. A gente chama Wikilow, a gente coloca o projeto de lei no ar e recebe as contribuições de todas as pessoas que têm interesse na sociedade. A gente já protocolou um primeiro projeto construído em conjunto, em que a gente teve dezenas de participações sobre coleta de resíduos sólidos em grandes eventos, e a partir das contribuições da sociedade, a gente teve um projeto de lei muito mais robusto, a gente conseguiu finalizar, já protocolamos, e agora a gente está com 2 projetos de lei abertos para participação, em relação à agenda importante de combate ao racismo, né, de Novembro Negro, que é um projeto junto com a Alice Brandão, de educação afrodescendentes, e o outro, que a gente trouxe esse projeto construído pela sociedade civil, junto com a frente parlamentar, que eu queria chamar a Carol para contar um pouco melhor para vocês, mas queria convidar todos a entrarem na plataforma, lerem o projeto e contribuírem também com esse texto, que o projeto de lei também é de vocês. Obrigado, Dani. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Bom, a ideia é contar um pouquinho de como a gente elaborou esse projeto, que, na realidade, foi uma elaboração conjunta. A gente partiu de um texto feito pelo Observatório de São José, lá de Santa Catarina. E a Juliana Sakai, que está aqui, da Transparência Brasil, também contribuiu. E várias pessoas que compõem as diversas organizações da Rede pela Transparência e Participação Social. Então, foi já de início, bem colaborativo. Como a gente teve pouco tempo, não abrimos como gostaríamos, mas a gente está super feliz que agora vai ficar na plataforma, e a ideia é receber mais contribuições. Então, falando um pouquinho da importância dos dados abertos para o Estado de São Paulo, acho que a gente tem muito a ganhar com essa lei.
se a gente se espelhar até um pouco no governo federal, acho que desde 2011, né, quando foi elaborada a Lei de Transparência, a LAI, e Acesso à Informação, em 2012, que ela foi promulgada, a gente começou a falar em dados abertos lá em 2009 já, mas ainda era muito distante da nossa realidade, né? Era algo muito técnico, e hoje em dia a gente fala em dados abertos, as pessoas já começam a ligar uma chavinha e já entendem um pouco melhor a importância disso e essa conexão que existe com a transparência. Transparência não significa dados abertos e tampouco dados abertos significa transparência. É importante a gente tratar as informações. E aí o projeto de lei ele fala um pouco disso. Assim, acho que a gente delineou com uma certa clareza a importância de como estruturar os dados, do ciclo de vida dos dados, usar boas práticas internacionais, recomendações do W3C, pensar na atualização e, é claro, sempre também ter em mente a privacidade, a proteção aos dados pessoais, mas partir do princípio que os dados são públicos e o sigilo é exceção, né? Então, acho que é importante mencionar que a gente, claro, trata também da LAI, quando a gente no artigo 8º da LAI já se mencionava, né, de maneira bem ampla a importância de disponibilizar dados estruturados em formato aberto e acessíveis na web. E então, assim, esse projeto, é claro que é um projeto, a gente sabe que ainda tem muito a contribuir, enfim, a gente inclusive pede que a sociedade contribua, porque a gente parte do princípio que é importante a gente manter um multissetorialismo, né? Então, ter essas contribuições, tanto da sociedade, que nesse primeiro momento foi o que nós fizemos, mas também conseguir envolver o setor empresarial, a academia. A gente acabou envolvendo primordialmente o terceiro setor e, obviamente, o governo. Então, quem lida com esses dados no dia a dia, é importante a gente também ter esse retorno e essa contribuição dessas pessoas. E, enfim, acho que o recado é esse, e isso pode ajudar também a gente não só ter mais controle social, mas também, com esses dados confiáveis, atualizados, a gente pode gerar, inclusive, mais inovação, desenvolvimento econômico, né, para o nosso estado, cidades e, em última instância, para o país. Então, acho que é importante ter isso em mente também. É uma mudança de cultura, a gente sabe que não é fácil, mas a partir do momento que as pessoas internalizarem isso e entenderem que vai melhorar tanto o dia a dia dos servidores, quanto quem utiliza os dados, que vai poder ter mais confiança nos dados que estão sendo utilizados. Acho que é isso. Passei o recado? Super passou. Para contar um pouco um exemplo de como é importante isso para os próprios governos, para a própria secretaria, eu sou presidente do Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes também. E a gente está com uma dificuldade de que a base de dados de pessoas que foram mortas no Estado, que morreram no Estado, e a base de dados de pessoas desaparecidas não se cruzam. E os dados não conseguem se cruzar. A gente não consegue ter as informações de se alguma pessoa que está na base de dados de pessoas desaparecidas do Estado, a gente já sabe se ela faleceu ou não. Então, essa política é muito importante para que a gente, enquanto sociedade, tenha mais informação, possa participar mais do governo e da política, mas também para que a gente crie políticas públicas de melhor qualidade. Isso ajuda as próprias secretarias que não têm acesso aos dados e não conseguem estruturar, e é bem complexo. Cada vez mais eu entendo a importância da gente ter uma política estadual de dados abertos. A gente vai ficar com esse projeto na plataforma por 1 mês, para que a gente possa receber as contribuições. Então, quero convidar todas as organizações que estão aqui, em nome da Frente Parlamentar pela Transparência, a divulgarem a possibilidade das pessoas contribuírem e construírem esse projeto de lei junto com a gente. A gente acha que ele vai ter mais força a partir da participação, vai chegar num texto melhor e a plataforma está aí para isso. Muito obrigada, Carol. A gente está muito animada com essa possibilidade. Obrigado, Carol. Obrigado de novo pela gentileza, Daniel, pelo jeito que você vai fazer isso algumas vezes. Bom, agora eu queria apresentar para vocês o portal da transparência que a gente vem trabalhando nesse último mês, né? Vamos ver se a gente consegue entrar ali. Basicamente, o que a gente fez são os cientistas de dados da Diego e o Pedro, da minha equipe, da equipe da Marina Low, que estão
tentando entrar entraram no site da Alesp e conseguiram extrair os dados e fazerem um portal mais amigável, né, para o cidadão comum conseguir olhar e entender para onde está indo o dinheiro. Como a gente falou, um dos objetivos é fazer com que a gente primeiro cuide de casa, né? Como é que a gente pode ser mais transparente? Como é que a gente pode fazer com que a gente dê o exemplo primeiro antes de cobrar dos outros? Eu convido... aí ali, ó, acho que ele é bem dinâmico e bem amigável, né? Você consegue ver por deputado, por período, para onde foi o gasto, aí todos os parlamentares aqui toparam assinar, você consegue ver os gastos, a economia. Vou convidar o Diego aqui para falar um pouquinho mais de qual foi o desafio para encontrar esses dados ou para trabalhar nesse portal. Então lá, ele escolheu, acho que ele me escolheu ali, é isso, Marquinhos? Escolhe o meu nome aí, vamos fazer um exemplo aí. Então vamos lá, eu gastei aqui até agora, né, R$17.800, tem ali uma economia, desce um pouco. Ele pode mostrar o tipo de gasto, ele mostra o gasto por fornecedor, né, então a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos é onde fica meu escritório regional, fica dentro do Parque Tecnológico. Tem um sistema que a gente usa de gestão de projetos ali, o Scope. A agência que acho que é a agência interna até da Alesp, que a gente fez uma viagem para Florianópolis para conhecer o ecossistema de inovação de lá. Enfim, tá tudo ali, ó. E aí é uma maneira bem simples que você pode passar para qualquer cidadão e nos avaliar, né? Entender para onde está indo o nosso... Tem a parte da equipe, os servidores da liderança ali, acho que tem que clicar ali para escolher, né? A gente incluiu também os projetos de lei de cada deputado. De novo, a gente está aprimorando, né? A gente recebeu alguns feedbacks bacanas de todos os membros da frente também. A gente acabou não conseguindo colocar projetos aprovados, que também a gente já tem, acho que no nosso caso aqui o deputado Reni já teve até o projeto sancionado. Enfim, a gente está melhorando. A gente quer que o cidadão comum consiga olhar perfeitamente o que a gente está fazendo em termos de gastos, em termos de resultado legislativo, em termos de atuação, né? Então, de novo, fica a dica e fica o pedido para vocês participarem e ajudarem a gente a melhorar esse portal. Diego, você, por favor, vem aqui dar uma explicada para a gente. O Diego é cientista de dados, fala um pouco do seu currículo também, Diego, até para entender a dificuldade, né, o que precisa para um cidadão comum entrar lá e achar todos esses dados com facilidade. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer por estar aqui, essa oportunidade. Então, sobre o meu currículo, eu sou físico, formado pela Unicamp, fiz um mestrado também, iniciei um doutorado, mas acabei saindo e vindo para a área pública, que sempre foi algo que eu me interessei bastante. E falando um pouco sobre esse dashboard, né? Lembrando, as informações que estão ali, elas são todas disponíveis, né? Você consegue entrar lá no site da Alesp, na seção de dados abertos, e você consegue acessar elas. Porém, apesar dela ser disponível, ela não é acessível ao cidadão comum, porque você precisa ter um conhecimento bem técnico para conseguir manipular essas informações. Então, o que eu fiz ali foi basicamente pegar essas informações, manipular elas para tornar ela mais palatável para o cidadão comum. Então, vale lembrar aí que não basta a informação estar disponível, ela tem que ser acessível ao cidadão comum. Acho que é essa a mensagem que gostaria de passar aí. Legal, Diego. Eu vi que o Pedro chegou ali também. Agradeço bastante o Pedro, que é o hacker do gabinete da deputada Marina Elô, que ajudou bastante a gente também a chegar nesse caminho. Diego, obrigado. Obrigado pela participação. Reforço aqui que essa é a primeira versão, né? A gente fez tudo internalizado dentro das equipes numa velocidade assustadoramente de muita competência das equipes aí. É a primeira versão, a gente quer melhorar cada dia mais. E eu acho que a gente queria institucionalizar também esse portal, até porque se ficar dentro da frente, né, daqui a 3, 4 anos, pode ser que alguns ou todos de nós não estejamos aqui, mas a gente queria institucionalizar isso e talvez adoraríamos a sugestão de encontrar um parceiro que virasse dono desse portal e que desse perenidade para ele. Bom,
de novo, obrigado, Diego, Pedro e todos da equipe que participaram para deixar esse portal de pé em tão pouco tempo. E agora eu queria começar um painel aqui com essa turma bacana que está do meu lado, para a gente falar, além disso, o que mais que a gente está fazendo na área de transparência, né? Então, convido de novo aqui a deputada Marina Elô para apresentar como ela fez um laboratório para o PPA e a LOA para discutir as emendas, né? Então, claro, por favor. Uhum. Ótimo. Perfeito, muito obrigado. Até para dar mais legitimidade, né? A gente quer também que não fique dependendo da gente necessariamente para que isso saia. Ótima ideia, obrigado. A gente segue bem próximo deles, mas acho que pode ser bem legal entender essa preocupação do Sérgio é muito concreta, como a gente queria deixar um legado, né, para uma Assembleia que se torne cada vez mais transparente. Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Vereadores, a gente vê que já tem muito mais coisas de transparência do que a própria Assembleia. E é essa contribuição que a gente, como todos nós, deputados de primeiro mandato, pode deixar, é um legado de uma Assembleia mais transparente e de uma política mais participativa. E daí a ideia que me foi feita um convite de contar um pouco o que a gente vem fazendo no nosso mandato para a transparência. Então, como eu disse, é um dos nossos pilares principais, e a gente fez um ciclo esse ano de construção em relação ao orçamento. Dentro das competências de um deputado estadual, a relação com o orçamento, para mim, é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer, discutir, aprovar e falar sobre o orçamento público. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe de quanto que é o orçamento do Estado de São Paulo aqui? Exceção das equipes. Exceção das equipes, por favor. Eu ia falar que não vale, mas ela não ou se alguém da minha equipe não levantar a mão, já assinam, já passa no RH. 238 bilhões? Não, amigo, você sabe. Eu estava perguntando para as pessoas do público, mas enfim, a gente está falando de... Ele que me chamou. Você, eu imagino que saiba. Passou na prova, Ricardo Melão está aprovado. CFAP, não sou bem. É em torno de 260 bilhões de reais que a gente discute enquanto orçamento do Estado de São Paulo. E quando eu faço essa pergunta em todos os lugares que eu vou, as pessoas não têm ideia. Chutam 50 milhões, não têm ideia de grandeza. E essa responsabilidade de como que a gente faz a gestão e o acompanhamento desse valor é uma competência do Legislativo muito importante. A gente deu muito foco esse ano e daí a gente construiu, então, um ciclo do orçamento, começando pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que a gente apresentou, explicou como funcionava, e das 12 emendas que eu protocolei, 8 foram construídas pelas pessoas que vieram. Pessoas que eu não conhecia, mas que se interessaram pelo tema. E esse é um pouco o que a gente vem fazendo no mandato, que é construir participação concreta, em que a gente se torna ferramenta para articular que as pessoas possam participar da política. Então, construíram 8 emendas que eu protocolei dentro das 12 e a gente conseguiu avançar com essa agenda. Volta um pouquinho. Isso foi daí a gente fez a mesma coisa no planejamento plurianual, que é o planejamento importante que a gente tem para os próximos 4 anos, de quais são os 4 grandes programas. E daí quando a gente olha, e o Daniel fez um post muito bom na época, de que a gente tenha linhas do orçamento que a soma não batia. Uhum. E que a gente está falando de uma das coisas mais importantes do Estado. Uns erros assim de uns 500 milhões. 500 milhões, assim, a gente está falando de uma das coisas mais importantes do Estado, que é planejamento de metas, os grandes programas que a gente vai colocar o dinheiro e vai se dedicar no Estado nos próximos 4 anos. E essa participação da população, e a gente trouxe a partir da perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi muito relevante e a gente também conseguiu construir as nossas emendas para o PPA, e a gente está bem esperançoso que elas sejam aprovadas agora, principalmente as de primeira infância. Na sequência, a gente disponibilizou isso de um jeito muito fácil, e a gente garante isso de um jeito bem legal, dessa participação com as pessoas. E o mais legal de tudo foi para... todo mundo sabe o que é emenda impositiva? O terceiro espaço do orçamento então, depois que a gente discute as diretrizes e o planejamento plurianual, a gente discute o orçamento do próximo ano. Cada deputado estadual tem 5.126... 160.
R$5.160.000 para destinar como emenda impositiva, em que a gente destina o dinheiro. E daí a gente trouxe mais de R$1 milhão dessa parte para as pessoas decidirem no nosso mandato. A gente fez um edital de emendas, em que a gente teve a oportunidade das pessoas escreverem projetos e a gente construiu bancas avaliadoras para a decisão desses projetos. E a gente fez um laboratório na LOA aqui, em que a gente distribuiu aquelas moedinhas de chocolate, bem didático, em que os secretarias vieram, apresentaram os projetos e as pessoas decidiram para onde que a gente destinou o recurso. E isso é um jeito de participação concreta, trazendo transparência sobre o que é o orçamento, como que se destina, como que funciona. A gente teve mais de 63 municípios, né, 158 organizações sem fins lucrativos no edital. Acho que pode passar. E a gente faz várias outras coisas. A gente faz o resumo da semana, em que a gente conta sempre o que está acontecendo e traz um pouco de participação do que acontece na casa. E esse é o meu favorito, que é como vota a deputada. Antes de eu entrar na política, e essa é a minha primeira experiência na política, eu sempre dizia que eu nunca vou votar igual 100% uma pessoa, um representante. Mas o mínimo que eu espero é que o meu representante me conte por que ele votou naquilo. Eu tinha muito esse incômodo com as pessoas que eu elegia, de às vezes não concordar e não saber por que eu não concordava. Então, a gente tem no nosso site uma parte que chama Como Vota a Deputada, em que a gente coloca todas as votações que a gente fez, a justificativa e o resultado daquela votação. Isso é um jeito das pessoas realmente acompanharem, porque eu tenho certeza que nenhum eleitor meu vai concordar 100% comigo. Nem eu concordo 100% comigo. Mas todos têm o direito de saber por que eu escolhi. Todos têm esse direito, e isso é muito importante e relevante. A gente tem a agenda no site também. E só uma coisa, voltar lá no Como Vota a Deputada, a gente tem algumas coisas importantes para explicar aqui, que é como realmente funciona a casa. Então, a gente trouxe uma discussão de como funciona quando é voto simbólico. Votação simbólica é como todos aqueles que sejam favoráveis permaneçam como estão, projeto aprovado. Em que não existe realmente uma votação em que todos dão opinião ou não. E isso é muito comum na casa, isso acelera as tramitações, e várias vezes a gente, na sequência, registra voto contrário, que é uma forma da gente deixar em ata que a gente é contra aquela votação, mesmo que não tenha tido uma votação nominal. Só que esse registro de voto contrário é só para efeitos de ata. Quando a gente puxa a votação, quando é votação nominal, é 100% de unanimidade naquele voto. E a gente trouxe essa explicação para o Como Vota a Deputada, porque, por vezes, um projeto que foi votação nominal na casa é que obriga que em cada pracinha que tenha aparelhos de educação física, tenha que ter um médico, um desfibrilador e um professor de educação física. Isso foi uma votação nominal, que eu sou completamente contra, e a gente registrou voto contrário, mas se alguém puxa, vai dar que eu votei favorável. Então, a gente trouxe essa explicação, porque isso conta para as pessoas um pouco como que é essa dinâmica, como funciona, o que é votação nominal, o que é votação simbólica, contando um pouco de como realmente funciona a política. E, de novo, para mim, isso é além da transparência só dos dados, mas é também trazendo transparência de informação, de como realmente as coisas funcionam. E isso é muito importante da gente discutir, porque é muito comum aqui na casa a gente ver pessoas usando a verdade de uma forma política e usando os dados da forma que mais interessam. E eu acho que transparência é quando a gente dá as possibilidades das pessoas entenderem o que realmente acontece para elas participarem e tomarem as decisões. Daí tem a agenda, lives. E é isso. Obrigada. Devolvo a palavra, presidente. Está treinada das comissões, hein, Marina? Deputado, eu mordi minha língua aqui. Eu fazia bastante críticas a quando um município estava com um problema grave e não resolvia da mesma forma que o município vizinho já tinha resolvido, enfim, não trocavam boas práticas. Eu estou vendo aqui a sua explicação, achei muito legal. Parabéns, não sabia que você estava fazendo isso. Vou dar uma copiada em alguns, então já fica a dica para a equipe aqui de algumas coisas legais que você está fazendo. Parabéns. Realmente, de fato, coisas bastante transparentes. Dados abertos. Né? Parabéns, deputada Marina. Bom, agora eu convido aqui, só antes de eu convidar o meu próximo colega, deixa eu fazer mais uns agradecimentos aqui, que eu vi que chegou algumas pessoas e eu fui injusto aqui no começo. Queria agradecer a presença da Cássia, do RAPS, a Sandra, da FAPESP, o Dr. Fábio, do Instituto Butantan, a Bárbara, do Observatório Social, e o Fernando, da rede... A Cássia Nicole, da RAPS, né? Desculpa.
e o Fernando da Rede de Transparência, que eu vi que chegou agora também. Obrigado pela presença de vocês. E eu passo agora e convido o deputado Ricardo Melão para falar sobre o edital de emendas parlamentares e o processo de destinação dos recursos que a gente fez como bancada do Partido Novo aqui. Maravilha. Bom dia a todos. Queria parabenizar imensamente o meu amigo, vizinho de gabinete, deputado, colega de bancada, Sérgio Vitor, pela iniciativa da Frente pela Transparência de ter reunido pessoas. Nós comungamos desse valor, como a Marina bem colocou aqui, a transparência é um valor. E que nós devemos defender e praticá-lo. Afinal, a gente lida com o dinheiro do pagador de impostos. O dinheiro que nós estamos, aliás, é bem importante aqui colocar, nós estamos num cargo, nós não somos deputados, nós estamos deputados. E quando nós estamos deputados, a gente lida com o dinheiro do público, dos outros. Então a transparência é uma condição fundamental e algo que nós devemos defender como sagrado dentro das nossas funções. E, seguindo essa linha de transparência, nós do Novo, como a Marina também já adiantou, fez um spoiler aqui sobre as emendas parlamentares que todo deputado tem direito, todos os anos, para serem destinadas para áreas do governo dentro do orçamento. Então é uma função de um deputado poder indicar dentro do orçamento do governo do estado para onde ele quer destinar esse recurso. E todos nós temos direito a isso, são cerca de, aliás, são 5.160.000 reais por ano que o deputado tem direito. E nós do Novo, metade desse valor de 5.160 milhões obrigatoriamente tem que ser destinado para a área da saúde. Nós do Novo temos uma pauta muito em comum que tem a ver com os princípios, valores e ideias do partido. Agora, muitos deles têm bandeiras diferentes. Então, um vai defender um pouco mais a educação, um pouco mais a segurança. E na saúde era uma pauta em comum de todos, e como todos tinham obrigação de destinar, nós tomamos uma decisão, muito em virtude, aliás, reconheci aqui também o Sérgio Vitor, que teve essa ideia, essa iniciativa de vamos juntar como bancada as emendas da saúde, que são emendas que todos nós devemos destinar, que é metade desse valor, que seria, então, de 2.580.000 reais que nós teríamos destinar para a saúde. Vamos juntar esse valor como bancada e vamos fazer um processo transparente de destinação. Porque nós sabemos que a prática da destinação dessas emendas segue muitas vezes critérios políticos eleitorais, de compromissos que os deputados têm com determinadas prefeituras, com determinados vereadores, com determinadas instituições. Então, para justamente fugir dessa lógica, e como a nossa missão aqui, nós somos eleitos para mudar uma cultura e para renovar a forma de atuação, nós decidimos criar um edital, onde havia ali princípios muito claros de seleção desses projetos. E aqui está o edital, nós publicamos ele no dia 18 de julho, nas nossas páginas, enviamos para diversas instituições e órgãos do Estado, prefeituras, para que possam destinar seus projetos, e definimos ali quais os critérios que nós iríamos utilizar para selecionar os projetos. Critérios como, elencados aqui no nosso edital, de responsabilidade fiscal da organização, a organização está com as suas contas em dia, né? Ela realmente tem esse compromisso, transparência da organização, né? Ela mantém canais eficazes em prol da publicidade dos seus atos, né? Impacto econômico e social desses projetos, quanto que ele vai impactar, né? Quanto que ele está custando, quantas pessoas ele vai impactar. Tem muito projeto que é caro e impacta poucas pessoas, né? Número de pessoas impactadas, extremamente importante. Outro critério que nós utilizamos, resultados indiretos. Muitas vezes você destina recursos para um projeto específico, para um público específico, só que ele gera também impactos indiretos a outros públicos que acabam sendo beneficiados por essas medidas. Esse é um critério que nós usamos também. E melhoria da eficiência e efetividade na gestão da instituição. Simplesmente, tem muita instituição que tem problema de custeio e muitas vezes essas emendas são destinadas para cobrir custeio. Só que isso acaba sendo um trabalho de enxugar gelo. Porque todo ano a instituição vai lá, novamente, pedir para você para cobrir as contas dela, e isso acaba sendo uma cultura e um hábito delas. Ela já sabe que, não vamos melhorar a eficiência, basta apenas procurar parlamentares no final do ano e a gente fecha as contas, e ninguém, muitas vezes, se preocupa em organizar a própria casa. Então, foram esses critérios que nós utilizamos, recebemos cerca de 313 projetos, né, envolvendo um processo que envolveu cerca de 250 cidades, 254 instituições,
e foi encerrado no dia 10 de setembro desse ano, e agora estamos em fase de seleção. É importante frisar, todos que enviaram projetos vão ter a devolutiva do por que o seu projeto não foi aceito, por quais critérios, e aqueles que foram selecionados serão também divulgados. Então essa foi uma forma que nós do Partido Novo decidimos como bancada dar transparência a essa parcela da nossa função aqui parlamentar, que é a destinação de emendas. Então, foi uma decisão que nós tomamos e que serviu de exemplo, já que vários outros deputados se interessaram também para saber como é que nós fizemos o nosso processo, ou seja, é uma cultura que a gente vai mudando através do nosso exemplo, através das nossas atitudes. Esperamos com isso criar um círculo virtuoso, assim como a Marina tem feito também, e para a gente poder construir um São Paulo melhor. Obrigado, gente. Obrigado, deputado Ricardo Melão. E agora eu convido o gentil deputado Daniel José, que pode ficar no mesmo lugar, para falar um pouco do que ele como ele está trabalhando por mais transparência nas universidades. Boa, obrigado, Sérgio, parabéns aí pela iniciativa para começar essa frente. Bom, alguns meses atrás, né, foi iniciada aqui na Assembleia a CPI das universidades. E a CPI das universidades foi uma oportunidade que a gente teve de se aprofundar nos dados e tudo aquilo que tem disponível publicamente de todas as universidades públicas de São Paulo, sobretudo USP, Unesp e Unicamp, que são universidades bastante grandes e relevantes e que consomem 10 bilhões de reais do que o Estado arrecada de ICMS. E nessa oportunidade, ao invés de só buscar, né, além de buscar onde possa existir algum tipo de irregularidade, a gente também aproveitou a oportunidade para se aprofundar no que seria o desenho ideal de universidades públicas modernas no estado de São Paulo, né? E a gente chegou num modelo de 5 eixos, que são governança, melhorar a governança das universidades, a busca de outras fontes de receita, que não só o ICMS, que representam mais de 95% das receitas das universidades estaduais, gestão fiscal responsável, então criar critérios, uma espécie de lei de responsabilidade fiscal para as próprias universidades utilizarem e poderem ter uma gestão mais responsável. Hoje em dia as universidades gastam por volta de 90% do orçamento em folha e ainda dão aumento, ainda contratam pessoas, então coisas que não deveriam estar acontecendo hoje. Um quarto eixo desse projeto que a gente iniciou no nosso gabinete foi a mudança de critérios de incentivos para pesquisas acadêmicas de ponta. Hoje, todas as estruturas científicas no Brasil estimulam que a quantidade de pesquisa seja o mais alta possível, mas que não a qualidade seja a mais alta possível. Então, esse também foi um ponto que entrou. E, por último, um redesenho do modelo de ensino superior paulista baseado em como funciona na Califórnia. Na Califórnia eles têm um sistema tripartite muito bem organizado, com responsabilidades distribuídas e que conseguem atingir um número grande de pessoas e, ao mesmo tempo, fazer pesquisas de ponta. Então, a gente foi lá, alguns meses atrás, e eu apresentei essa iniciativa para o governador João Dória, alguns secretários, o Rossielli, Patrícia Ellen, secretário Vignoli e também o Varran, professor Varran, que é reitor da USP. E naquela oportunidade o governador gostou bastante daquele plano e a gente montou ali uma equipe de trabalho. E nesses últimos meses a gente vem avançando nessa iniciativa. E dentre todos esses 5 eixos, várias medidas foram listadas. Dentre essas medidas, algumas ligadas à transparência que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que tem tudo a ver com o objetivo que a gente tem. Né? Quando a gente fez um diagnóstico sobre qual que é a situação de transparência, né, de disponibilidade de dados das universidades, os dados estão disponíveis, eles estão lá. Só que o problema, muitas vezes, é que, em primeiro lugar, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar as páginas que concentram as informações sobre as universidades. A gente mesmo, durante a CPI, teve essa dificuldade. Por exemplo, se eu quiser encontrar os dados contábeis da USP, são 3 sites diferentes, muitas vezes com jargões internos e que não são de fácil acesso para as pessoas. Os dados não são amigáveis, né, e tem, como eu disse, jargão próprio. Então, por exemplo, ao invés de se fazer uma tabela consolidando dados, os dados eram apresentados um a um, né, relatórios de 500 páginas, sabe, coisas assim que não são muito fáceis de ser utilizadas. As informações que eram fornecidas não eram padronizadas, então,
todo mundo que já trabalhou com contabilidade, eu tive a oportunidade de alguns anos atrás de trabalhar no mercado financeiro e tudo mais, a gente sempre que cobria alguma empresa e olhar os demonstrativos financeiros dessas empresas, sempre seguiam ou o padrão IFRS ou GAP, que é um padrão internacional. E isso é algo que o mundo inteiro utiliza. Mas as demonstrações financeiras das universidades públicas do estado de São Paulo não seguem esses padrões. Os resultados os resultados contábeis, né, que a gente tinha acesso também, não eram auditados, né, não são auditadas, né. A gente tem o Tribunal de Contas do Estado, mas a última conta avaliada das universidades, sabe de quando é? De 2013. E sabe qual foi o resultado do Tribunal de Contas do Estado? Que as contas foram rejeitadas. E o que aconteceu desde então? Nada. Então, a gente entendeu que esse não era o caminho mais adequado e fez uma análise de benchmarking, pegou várias universidades ao redor do mundo. Então, por exemplo, se você pega, sei lá, tudo bem, Oxford, Harvard, essas universidades, assim, a gente vai ver que as informações são muito de fácil acesso, mas também as universidades públicas ao redor do mundo, Universidade de Melbourne, Universidade da Califórnia, enfim, todas elas tem todos esses critérios que eu acabei de falar. Todas elas têm uma página muito acessível. Em 2 cliques você já tem o acesso a todos os relatórios contábeis dessas universidades. Elas têm um uso amigável, então se eu quiser entender o que tem dentro de cada conta, é muito fácil conseguir. Todas elas, mesmo universidades públicas, mesmo a Sorbonne também na França, que tem um contexto até mais parecido com o nosso, universitário, também são auditadas por auditorias externas independentes, né? Pode ser PwC, KPMG, enfim, todas essas grandes auditorias. Todas elas têm informações padronizadas em IFRS ou GAP, e todas elas têm informações que são suficientes para a gente poder julgar a qualidade do gasto dessas universidades, se elas estão indo na direção que a gente deseja. USP, Unesp, Unicamp, mais uma vez, consomem 10 bilhões de reais anualmente dos impostos, né, que a gente paga aí toda vez que a gente consome algum produto, e não prestam contas da maneira adequada. Os dados estão ali, mas muitas vezes esses dados não são transformados em informação, e isso é o que a gente precisa, né? Tem muitos dados por aí, mas quais desses dados de fato te possibilita fazer algum tipo de julgamento? Para a gente conseguir transformar esses dados em informação, a gente tem um longo percurso pela frente. Então, essa iniciativa, né, é de ajudar as universidades, né, e aí a gente fez essa iniciativa em parceria com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para ajudar as universidades a criarem uma trilha para que em algum momento elas possam ser auditadas por uma auditoria externa independente. Isso não acontece do dia para a noite, isso demora um tempo, porque vários processos internos têm que ser modificados, várias estruturas de controladoria têm que ser estabelecidas. Hoje, coisas básicas, né? Qualquer empresa de receita de, sei lá, de 100 milhões de reais anual, que é uma empresa de pequeno, médio porte, tem todos esses processos no estado da arte. Infelizmente, instituições com um orçamento de mais de 5 bilhões de reais não têm ainda essas estruturas básicas, mas a gente quer ajudar as 3 universidades a fazerem com que, ao longo do tempo, consigam serem auditadas de maneira independente por auditorias externas. E isso é algo que a gente pode começar pelas universidades, mas a gente pode sonhar mais alto e pensar que um dia o governo de São Paulo inteiro seja auditado por auditoria externa independente e que o Tribunal de Contas do Estado deixe de existir. Eu acho que esse é o objetivo do que a gente acredita que deveria ser o ideal. E só para dar um último dado, que eu acho que é muito interessante, se vocês acessarem o site gal.gov, que é Government Accountability Office, é um site do governo americano, em que nesse site, com poucos cliques, você tem acesso a todos os gastos do governo americano, com todas as áreas, e você pode desdobrar por estado, pode desdobrar por tipo de secretaria, pasta, enfim. Os dados são disponíveis. Se eu sou um cidadão e que quero, né, verificar se as contas estão sendo bem gastas, né, do governo americano, né, eu posso ter isso com acesso muito rápido, com uma facilidade muito imediata. Coisa que no Brasil a gente ainda está longe de ter.
E, mais uma vez, todas as contas também do governo americano são auditadas. Então, isso é o tipo de coisa que a gente deveria se espelhar. Eu acho que a Frente pela Transparência também pode se envolver em assuntos ligados à fiscalização do governo e busca por padrões e práticas mais modernas de transparência. E, enfim, a gente está dando um pontapé inicial com as universidades, mas o sonho grande é que a gente consiga fazer isso para o governo de São Paulo inteiro e, quem sabe, até para o governo federal também em algum momento. Obrigado. Obrigado, deputado Daniel. Sem dúvida, uma das frentes que a gente já conversado, até estava conversando com a Eunice ali do Conselho Estadual de Transparência, que a gente estava falando que isso aí é um trabalho constante, né? Um aprimoramento das ferramentas de transparência. Tudo que a gente definir agora, nos próximos anos, com certeza daqui a alguns anos a mais vai ter que ser revisado, né? Tem sempre ferramentas melhores. Parabéns pelo trabalho. E não só, que bom que já está andando nas universidades, mas uma das nossas linhas é, de fato, também tentar influenciar o executivo a ser mais transparente, né? A gente já tem bons casos. Acho que agora é nosso ponto, junto com as entidades aqui presentes, definir quais são os melhores modelos, qual é o benchmark e, como você disse muito bem, montar uma trilha para a gente alcançar e chegar lá. Obrigado pela participação. Acho que vale também reforçar que já tinham algumas boas iniciativas realizadas, né? A gente convidou o presidente da Lesp, o deputado Cauê, para apresentar o aplicativo Fiscaliza Cidadão, que já tem um aplicativo existente há alguns anos, então a gente parabeniza também a iniciativa dele de ter feito. A gente tinha convidado para explicar um pouco mais sobre o aplicativo, é fácil de entender ali, ele mostra um pouco mais das despesas, né? Ele, infelizmente, por questão de agenda, não pôde participar, mas já tem 2 anos que tem esse aplicativo disponível, então a gente parabeniza ele também pela iniciativa. E agora convido aqui o deputado Reni Ozzi para falar sobre o projeto de lei que torna obrigatório a divulgação do valor pago pelos anúncios publicitários veiculados pelo Poder Público Estadual. Obrigado, Sérgio. Bom, primeiro quero saudar todos aqui da mesa, meus amigos, colegas da bancada, a minha amiga Marina Elô e o Rodrigo também. Parabenizar você, Sérgio, pela iniciativa. Agradecer a presença de todas as organizações aqui presentes. É muito importante essa troca, essa proximidade, senão essa iniciativa não vai avançar. E todos os outros presentes. Bom, eu queria só fazer uma ressalva sobre a questão do valor da transparência e os impactos positivos que isso tem para o nosso país e para a nossa democracia. E 2 áreas importantes, uma delas é a corrupção. O Brasil sofre desse mal há muito tempo, nós estamos lidando com esse problema nos últimos anos de forma muito dura, e a transparência ela ajuda a combater, a prevenir e lidar com a corrupção. O outro ponto é, como a Marina colocou, que é um dos pilares do mandato dela, que é trazer participação política. Eu também acredito muito nisso, trabalho por isso, e não dá para você participar de alguma coisa que você não entende o que é, não sabe como funciona e não consegue decifrar, porque tudo é enigmático, difícil, distante. Então, a transparência aproxima as pessoas da política, aproxima ela dos seus representantes e do mandato. Então, acho que esses são pontos fundamentais por que estarmos aqui. Eu vou falar de exemplos práticos, também como a Marina colocou, eu gosto de exemplos práticos, eu acho que aqui todo mundo está trazendo exemplos práticos, é uma frente parlamentar diferenciada. O meu projeto de lei, aliás, o primeiro projeto de lei que eu protocolei é um projeto essencialmente sobre transparência. Ao longo dos últimos 7 anos aqui, o governo do estado gastou 1,3 bilhões de reais em publicidade. Claro, alguma parte dessa publicidade são para campanhas de conscientização necessárias e importantes, mas a maior parte é simplesmente para você fazer propaganda do seu mandato e mostrar o que você está fazendo em busca de mais apoiadores ou reeleição e assim por diante. E nós sabemos bem que todo esse dinheiro gasto em propaganda e publicidade não é transparente, inclusive os últimos grandes escândalos de corrupção que nós tivemos no Brasil, todos envolviam a questão da verba publicitária, das agências de publicidade, como esse dinheiro era distribuído e gasto. E com essa visão, entendendo esse cenário, que eu decidi, ou entendi que nós precisamos de mais transparência nos gastos de publicidade,
Protocolei um projeto de lei que já está tramitando, já passamos na CCJ, inclusive, está avançando. Não foi o meu primeiro projeto aprovado, inclusive eu aprovei e sancionei já um projeto de lei, que é a Política Estadual sobre Drogas, mas esse projeto, mais ligado diretamente com a transparência, diz que todos os gastos do governo, todos os gastos em publicidade, você vai ter que ter embaixo escrito o valor. Do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, aquelas placas das obras públicas que tem escrito o valor, eu coloquei ali que, então, daqui para frente, os gastos em publicidade do governo tem que dizer quanto que eles pagaram naqueles anúncios ou, enfim, qualquer outra verba gasta. Por que isso é importante? Primeiro, porque nós vamos ter clareza de quanto custou aquilo e isso vai inibir o governo em ficar gastando tanto dinheiro em publicidade. Não é só a questão da transparência pela transparência ou da questão da corrupção, mas da distribuição dos gastos de verba. Nós vamos ter mais clareza e o eleitor vai olhar e falar, sério que você está gastando todo esse dinheiro em publicidade, não está gastando na escola, não está gastando com segurança, não está gastando com saúde? Então, eu acho que é um projeto interessante, está caminhando. No começo eu senti alguma resistência na casa, mas depois da forma como ele avançou na CCJ e o número de apoiadores dos projetos internos de deputados mostrou para mim que acho que tem uma base sólida que acha isso interessante e viável. Em breve, espero que eu possa aprová-lo, talvez ano que vem, de acordo com o nosso cronograma de projetos de deputados. Mas essa é a minha contribuição inicial para o tema da transparência e do gasto do nosso dinheiro, dos impostos que a gente paga, como o Melão sempre frisa muito bem, né? Esse dinheiro é nosso e ele está sendo gasto com coisas que não são as mais importantes. O Estado só pega o nosso dinheiro e tenta nos entregar algum serviço de volta. Dentro desse serviço, não necessariamente nós queremos gastos em publicidade e propaganda, mas nós queremos as coisas básicas que precisamos, né? Saúde, educação, segurança, saneamento básico. Bom, é isso, gente. Obrigado. Obrigado, deputado Rene. E, para fechar nossa programação, eu agradeço a presença e convido o advogado Rodrigo Borges, além de advogado, é fundador da Oxford Blockchain Foundation e presidente da Comissão de Startups e Empreendedorismo da OAB Pinheiros. E ele vai falar para a gente sobre as novas ferramentas para transparência, a tecnologia blockchain. E logo após a gente vai abrir para a participação de todos vocês aqui presentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marina Lobo. Eu só queria me desculpar, eu queria muito escutar a palestra do Dr. Rodrigo, mas eu vou ter um outro compromisso agora que eu não consigo ficar. Queria agradecer a presença de todos e o trabalho dos meus colegas em realmente avançar essa agenda de transparência. Quando a gente olha o PPA, que é as metas dos governos, eles colocam como uma das principais diretrizes desse governo a transparência. Mas quando a gente olha dentro do programa, o previsto de gastos para a transparência no governo nos próximos 4 anos é de R$10 mil. Só a nossa atuação em conjunto de tempo dos nossos assessores já deu mais dinheiro do que isso. Está fazendo valer o imposto, então. A gente precisa realmente garantir que essa frente tenha a participação da sociedade civil e tenha nosso empenho para que a transparência e a participação política se tornem realidades no Estado. Muito obrigada. Obrigado. Pegando carona com a deputada, eu também vou precisar sair, então agradeço a todos, obrigado. Beleza, fiquem à vontade. Obrigado pela participação de vocês. Doutor Rodrigo Borges, a palavra está com você. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Sérgio e parabenizar por essa iniciativa. Falando como cidadão, uma das principais coisas que importam para nós é justamente a transparência. Quando a gente pensa na gestão de ativos ou de qualquer gestão na iniciativa privada, transparência é recomendável. Quando a gente fala na gestão pública, ela é necessária por lei. Afinal de contas, a gente nomeou pessoas para atuarem em nosso nome para representar os nossos interesses. Então, fundamental que isso seja gerido com responsabilidade e com transparência. A ideia aqui que o Sérgio me convidou foi para falar e mostrar um pouco para vocês como a tecnologia pode auxiliar nessa busca pela transparência. A gente viu aqui, o pessoal contou várias iniciativas, o Daniel contou de auditorias que estão sendo feitas, medidas sendo implementadas, o portal super interessante aqui que o Sérgio desenvolveu a respeito da Câmara, mas a ideia da Assembleia, que a ideia
a minha aqui é mostrar um pouco de uma tecnologia que vocês já devem ter ouvido, que é o famoso blockchain. Então, acho que todo mundo já ouviu falar o que é esse bicho, e mostrar como ele pode ajudar a gente a aprimorar ainda mais a busca por essa transparência tão necessária. Só fazendo uma breve explicação do que seria um blockchain. O blockchain nada mais é do que uma tecnologia que muitos comparam à internet, porque ele tem o caráter que permite aumentar o potencial de outras tecnologias. A internet, quando surgiu, ela surgiu simplesmente para permitir que pessoas pudessem se comunicar. Então, enviar mensagens na época de um laboratório para outro. Ninguém imaginava que a internet hoje ia permitir que a gente acompanhasse talvez esse evento à distância, que a gente falasse com pessoas por telefone, que a gente fizesse compras, enfim, não se imaginava que isso ia acontecer. E o blockchain ele surge justamente nesse mesmo sentido, permitindo que outras tecnologias se conectem a ela, ampliando os seus benefícios. Por que ele é tão revolucionário? Ele é revolucionário porque as informações que a gente coloca nessa rede, nesse sistema, eles são agrupados em blocos e esses blocos são ligados uns aos outros de ordem cronológica, impossibilitando que a gente altere uma informação do passado. Então, um exemplo aqui, se a Assembleia lança que houve um gasto determinado com água e houve um erro, eles não podem simplesmente voltar atrás e apagar esse dado. Eles vão ter que registrar novamente que houve esse erro. Então, todo mundo vai acompanhar que inicialmente houve um lançamento de um valor e depois foi corrigido. Então, isso dá segurança e transparência, porque todos acompanham todas as informações do início ao final. E essa tecnologia, ela tem 3 principais atributos que a gente chama. Um é esse da questão da integração com outras tecnologias. O outro é a questão da impossibilidade, da imutabilidade dos dados. Como eu disse, os dados inseridos eles não são alterados. Eu posso inserir novas informações retificando aquele dado, mas jamais apagar uma informação. E a terceira é a possibilidade de consulta por qualquer pessoa dos dados ali inseridos. Então, uma vez um dado inserido nesse sistema, qualquer pessoa poderia verificar. E aonde isso encaixa quando a gente pensa em governo, quando a gente pensa em transparência de dados para fins de informações públicas? Muitos estudiosos e pesquisadores vêm experimentando o uso dessa tecnologia por governos para aumento da transparência. Recentemente, agora no dia 24 de outubro, super recente, o presidente da China, inclusive, fez um depoimento, deu um comunicado à população explicando como a China quer utilizar essa tecnologia para melhorar os seus processos internos. Da mesma forma, o governo dos Emirados Árabes, que vai acontecer agora a Expo 2020, ano que vem, eles querem se transformar num governo blockchain, ou seja, um governo em que tudo está integrado e todos os dados são transparentes e públicos para consulta de qualquer cidadão ou qualquer pessoa. E nesse aspecto, esses benefícios da tecnologia casariam muito bem com o que a gente busca pensando o cenário Brasil e muito com o que a frente aqui defende, que é justamente o aumento da transparência com a segurança. A Deloitte fez um estudo, para vocês terem uma ideia, de quais governos ou quais países estariam utilizando essa tecnologia para melhoria. E não foi surpresa que se verificou que em todos os continentes existem países utilizando essa tecnologia em benefício da população. E aí a gente tem projetos que envolvem desde a criação de moedas digitais, a substituição do sistema de registro imobiliário. Exemplo, hoje aqui a gente tem um registro em cartório que é extremamente custoso e difícil. Então a tecnologia permitiria um registro e uma transferência de imóveis muito mais fácil, mais rápido e transparente. Para você ter ideia, tem um projeto piloto, só um parênteses aqui na Suécia, que reduziu o custo médio de um registro, salvo engano, de 300 coroas suecas lá para em torno de 13 coroas suecas. Redução substancial. E o tempo de registro que levava de 3 semanas para 2 horas. Então é um benefício. E uma observação, esse ponto é um dos que a gente está mais mal colocados no ranking de competitividade global. Legal. E isso, assim, é só um ponto. Então, assim, outras questões, votação. É um ponto que a tecnologia pode ser aprimorada. Eu até vou
vou explicar mais para frente um pouco melhor como ela pode ser implementada, mas ela pode ser um grande parceiro para evitar. Quando a gente fala de transparência na gestão pública, acho que a votação é o primeiro momento da transparência que a gente precisa ter. E no Brasil, entre a eleição e sai eleição, vem a discussão sobre a segurança ou não das urnas eletrônicas. Outro ponto interessante que a tecnologia pode ajudar é na identidade digital. Hoje, a gente tem uma verdadeira coleção de documentos, né? Então, todos nós aqui temos RG, CPF, CNH, carteira de trabalho, enfim, para cada atividade que eu quero desempenhar, eu tenho um documento específico. Há necessidade disso? Talvez no passado existia. Hoje, a tecnologia nos mostra que não tem necessidade. E esses pontos, esses casos de uso, que eu vou explorar alguns aqui, caberiam muito no Brasil. No Brasil, a gente tem muita gente capacitada e muita gente estudando a implementação dessa tecnologia e os benefícios dela, mas de uma forma um pouco tímida. E a gente vê um pouco o Estado, em alguns momentos, querendo incentivar esse uso, mas não como a gente vê no exterior. As experiências que a gente pôde acompanhar no exterior vieram muito do governo buscando a utilização dessas ferramentas e a população enxergando o benefício e isso, de certa forma, ampliando o uso dela e o aumento da transparência e segurança. Quando a gente pensa, vamos pensar em controle de gastos públicos, que é uma preocupação que a gente tem muito grande aqui, com transparência, com o fim da corrupção, a gente tem, na esfera federal, a gente tem o portal da transparência. Não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de consultar esse portal. Apesar de, supostamente, ele apresentar todas as informações de gastos do governo federal, ele é extremamente difícil de ser consultado. Ontem eu fui puxar ali no portal da transparência algumas informações e ele remete a publicações do Diário Oficial. É absolutamente impossível você achar uma informação, a não ser que você tenha muito tempo e disposição e interesse para buscar algum dado, o que não deveria ser. Deveria ser, como o Sérgio fez aqui, colocou de forma fácil e transparente os dados. Mas tem um outro problema. Os dados que são inseridos nesses sistemas, tanto nesse da Assembleia, essa iniciativa do Sérgio, quanto do Portal da Transparência, são informações que os parlamentares ou as empresas públicas prestam ali ao portal. Mas que segurança a gente tem da qualidade e da veracidade daquela informação? São declarações de terceiros. Então, a gente acompanha inúmeros casos de escândalos de corrupção com notas de gráficas e outras atividades que, se você parar para pensar, talvez o cidadão tenha cumprido com o dever dele de comunicar ao portal da transparência. Mas aquela informação, ela era verídica? Dificilmente era. E assim, como a gente poderia verificar essa situação? E nesse sentido, essa tecnologia chamada blockchain, ela poderia ajudar, e já vem ajudando, inclusive existe um projeto piloto aqui no Brasil para isso, que seria modificar totalmente a sistemática. Então, eu, parlamentar, tenho o meu custo de gabinete e eu tenho os meus fornecedores. Ao invés de eu receber a verba parlamentar em dinheiro direto, eu receberia uma espécie de um vale, uma ficha digital, e eu repassaria ao meu fornecedor e ele trocaria diretamente aqui na casa. Então assim a gente teria o controle que de fato o dinheiro da casa foi entregue para aquele prestador de serviço, para aquela medida. Então você acaba pulando essa questão do sujeito poder trazer notas de terceiros que a gente sequer sabe se de fato houve essa transferência de recursos. E outro ponto, se a gente utilizar essa tecnologia, como eu disse anteriormente, como ela permite a transparência de todos os dados, a gente poderia, em uma última análise, até questionar a necessidade da existência de um Tribunal de Contas do Estado ou não. Porque se as informações são transparentes e públicas, qualquer cidadão poderia verificar aqueles dados. Então eu não precisaria ter uma estrutura inchada de uma enormidade de pessoas trabalhando. Se puder até dar um pitaco aqui, né? O Tribunal de Contas do Estado tem um orçamento de mais de R$1 bilhão. É um membro do Poder Legislativo e tem um orçamento quase do mesmo tamanho que a Assembleia. Mesmo sabendo que a gente deveria ter um orçamento bem menor do que a gente tem, é impressionante saber que a gente gasta quase a mesma coisa com um tribunal que, como eu já disse no caso das universidades, a última conta avaliada foi de 2013. O bom é a gente saber que hoje existem ferramentas para a gente tentar reduzir esses gastos. Talvez no passado era muito necessário, quando
enfim, não havia o registro digital das informações e dos gastos que eram feitos. Hoje, a gente já é possível a gente ter todas as informações registradas e consultada de forma segura por qualquer cidadão. Eu não preciso que alguém me diga se aquele gasto está sendo feito. Eu posso entrar lá, aliás, poderia, porque no Brasil ainda não é implementado, mas eu poderia, em última análise, eu mesmo entrar lá e verificar se o gasto foi feito da forma, se a alocação para a saúde, os 20% ou não sei quanto de orçamento, foi de fato para a saúde. Hoje a gente não tem essa informação. Ainda que a informação é declarada, eu não tenho a comprovação, eu, cidadão, consigo identificar que de fato o hospital tal recebeu o dinheiro tal, ele sacou o dinheiro tal. Eu não tenho como verificar esse dado. Utilizando essas tecnologias, isso poderia estar na mão do cidadão. E seguindo essa mesma mecânica, quando a gente pensa da eleição, hoje o Brasil teve um avanço muito grande com as eleições em urnas eletrônicas. Mas acho que ano que vem, muito provavelmente, a gente vai acompanhar os programas de televisão e rádio discutindo, trazendo especialistas, uns defendendo e outros questionando a urna eletrônica. Sem entrar no mérito se ela é segura ou não é segura, até porque não conheço a fundo, mas só o fato de alguém levantar a possibilidade de ela ser insegura já me gera preocupação como cidadão. Porque o momento do voto, eu quero que o voto seja respeitado, e acho que esse é o desejo de toda a população. Utilizando essa mesma mecânica, essa mesma tecnologia, seria possível que a gente criasse, ou melhor, é possível criar uma votação totalmente em blockchain, na qual eu protejo a identidade dos usuários com regras de criptografia, mas eu permito que eu, usuário, verifique se o meu voto foi computado de fato para aquela pessoa em quem eu votei. Hoje, eu não tenho essa comprovação. Por essa sistemática, eu poderia ter essa comprovação, então ao menos eu teria segurança que o meu voto foi computado de forma correta. E isso, para vocês terem ideia, já foi usado de forma experimental nos Estados Unidos e na Colômbia. No caso dos Estados Unidos, foi feito como teste nas últimas eleições para os militares que estavam servindo, salvo engano, no Iraque ou Afeganistão. O voto deles não foi computado, mas foi utilizado para fins de métrica, porque não havia uma outra forma deles votarem prestando serviço. E a mesma coisa no plebiscito que houve na Colômbia em relação ao acordo com as Farc. Os cidadãos colombianos que residem fora da Colômbia, foi permitido a eles votar utilizando essa mecânica do blockchain, então você votava de casa com o celular. O voto também não foi computado, mas foi usado como estudo. E para se ter ideia, nas eleições anteriores que houveram na Colômbia, salvo engano, o número era em torno de 300 mil colombianos que estavam fora da Colômbia que votaram. Ou não, 20 mil. E utilizando essa sistemática, foram 10 vezes mais isso. Então, assim, isso mostra como ele aumenta a democracia, aumenta o acesso da população ao voto e é um voto seguro, que eu consigo comprovar, eu tenho transparência de onde foi o meu voto, se de fato ele foi computado onde deveria. E isso, extrapolando para a área da saúde, a mesma coisa. Hoje, a gente, infelizmente, tem um sistema, apesar de algumas iniciativas, salvo engano até do governo do estado, para a gente criar um prontuário digital, a gente tem uma dificuldade muito grande que, ao ir a um médico, ele não tem o histórico nenhum da pessoa, a não ser que eu leve aquele bolo de exames que eu já fiz ao longo da minha vida, ele não tem informação nenhuma sobre a minha pessoa. E isso para o Estado é péssimo, porque o Estado pode, eventualmente, vai ser obrigado a fazer alguns exames que já foram feitos, já existe um diagnóstico, mas pela falta do documento ali, o Estado vai gastar novamente com esse exame. E você corre o risco de ter um diagnóstico ali impreciso. Então você aumenta custo e aumenta o risco de falhas. Se a gente colocasse esse prontuário médico utilizando essa mesma sistemática, seria possível que todos os médicos da rede, tanto pública quanto privada, tivessem acesso a essas informações de uma forma clara e segura, e eu, cidadão, daria o acesso a essa informação, e isso, eu teria um atendimento muito melhor para mim, como pessoa, porque qualquer médico que fosse me atender saberia o meu histórico completo do que hoje. Hoje, carteira de vacinação, por exemplo, a gente é um pedaço de papel que, se eu perdi, eu tomo as vacinas todas de novo. E é uma loucura, porque o Estado está gastando em dobro porque eu já fui imunizado por aquela doença, mas não existe um controle. Então isso são coisas que a tecnologia vem para ajudar muito.
E falando de casos práticos aqui no Brasil, que vale a gente enaltecer essas medidas, o BNDES tem angariado algumas iniciativas muito interessantes, uma delas que é o chamado BNDES Token. O que o BNDES criou? Depois dos escândalos de corrupção que a gente acompanhou, de desvios feitos pelo BNDES, o BNDES criou justamente uma mecânica na qual quem pleiteia hoje um financiamento, isso estou falando em fase de testes, tá? Então não é para todos os casos. Quem pleiteia um financiamento para o BNDES, o que ele faz? Ao invés dele entregar o dinheiro à pessoa, ele entrega tokens, então fichas digitais, vales digitais para essa empresa, e ela vai distribuir aos seus fornecedores, e cada fornecedor liquida esse vale diretamente no BNDES. Então assim o BNDES tem controle que de fato daquele orçamento foi cumprido, então 10% foi gasto com jurídico, 20% com um determinado assunto, então você tem o controle que de fato a alocação dos recursos seguiu aquela que foi aprovada, o que a gente não tinha até então. E nessa mesma linha, um outro projeto também do BNDES, chamado True Budget, ele veio para tentar trazer um pouco mais de moralidade para Fundo da Amazônia e aqueles fundos incentivados da Ancine, porque o que se tem notícia é que muitas pessoas pleiteavam financiamentos incentivados, utilizavam para produções cinematográficas ou para financiamento de ONGs, o que fosse, mas esse dinheiro, na verdade, ele era devolvido. Não havia a entrega final ali desses recursos. Havia um desvio muito grande na cadeia. Então, essa mesma mecânica de vales digitais, né, de ativos digitais, tem sido feita pelo BNDES. O primeiro foi feito agora recentemente no financiamento de um filme, no qual cada fornecedor da cadeia vinha sacar diretamente do BNDES. Então, isso trouxe uma segurança e um controle muito maior e transparência que antes não se tinha. E olhando aqui a nossa cidade aqui de São Paulo, a gente teve recentemente o anúncio de uma medida adotada pela SP Obras da contratação de uma empresa que ela pretende utilizar essa tecnologia para rastrear a cadeia e dar transparência à cadeia construtiva aqui das obras públicas. Por quê? Identificou-se, quando teve o caso agora da ponte, que teve aquele problema de queda, não sabia de quem era a responsabilidade, se o determinado engenheiro tinha aprovado, se a empresa tal tinha aprovado ou não tinha aprovado. Utilizando essa tecnologia, a gente consegue na rede verificar quem participou, quem aprovou, quem validou, quem teve presente ali na certificação. E esse emprego pela Prefeitura de São Paulo é o mesmo que já vem sendo adotado na iniciativa privada em algumas indústrias, como a indústria aeronáutica, na qual é fundamental a segurança de que aquele determinado item está sendo colocado de forma correta ou sendo destinado para a aeronave correta, porque afinal qualquer falha numa aeronave, a tragédia que pode acontecer. Então a mesma mecânica tem sido feita, ainda de forma tímida. E isso que a gente vê. E como eu vejo que a disposição aqui da casa pela transparência, penso que poderia funcionar muito a Lesp aqui como uma locomotiva para o incentivo dessas medidas. E como eu digo isso? No exterior, todos os países que buscaram a aplicação dessas medidas em prol da transparência, em prol da segurança, todos vieram por meio do Estado, o Estado incentivando. Porque, infelizmente, se a gente esperar que a iniciativa privada vai bater aqui a porta e aparecer com uma solução milagrosa e que o Estado vai simplesmente ter a bênção, é muito difícil. Então, acho que o caminho contrário faz muito mais sentido. O próprio parlamentar defender ali a medida de transparência e exigir regras mínimas para que as empresas públicas cumpram, para que a própria casa siga, e isso vai trazer maior benefício e segurança para toda a população. A ideia aqui era mais contar um pouco para vocês o que está sendo feito, o que essa tecnologia permite, e deixar claro assim, apesar da gente ter uma tecnologia que ela permite a todos a transparência, a rastreabilidade dos dados e a imutabilidade das informações, ela não é a solução de todos os problemas. Então, quando vocês ouvem aí que o blockchain vai resolver o mundo, ele não vai resolver os problemas da humanidade, mas com certeza o problema da transparência ele pode resolver. Ele pode ser um grande aliado em todos os setores para a gente ter um sistema mais transparente. Então, deixo aqui meu agradecimento ao Sérgio, ao Ricardo, ao Daniel.
parabenizo pela iniciativa e espero, de fato, que a gente consiga, que essa iniciativa de vocês seja seguida pelos demais parlamentares em benefício da população. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo Borges. Pessoal, a gente adoraria abrir para vocês para perguntas agora, o que vocês gostariam de perguntar. A Marina e o Reni não puderam continuar aqui, mas a gente adoraria responder, e o doutor Rodrigo também, sobre a sua fala. Alguma pergunta? Não? Não havendo oradores inscritos, agradeço. Encerrada a discussão. Agradeço imensamente a presença de todos os meus colegas aqui para a gente tocar essa frente parlamentar pela transparência, a todas as entidades que participaram ativamente da construção da agenda e da pauta, as equipes que trabalharam bastante aqui até hoje para conseguir já nesse primeiro dia ter entrega, e a gente espera que vocês continuem participando com a gente, porque definitivamente não existe necessariamente um produto final, né? Tem uma melhoria contínua, com tecnologia a gente consegue reduzir custo, aumentar a transparência, enfim, tem muita coisa a ser feita e a gente conta com vocês. Obrigado. Valeu.